Olá, queridos alunos, a aula de hoje é sobre radiciação de números reais. Vamos lembrar que no sexto ano a gente aprendeu sobre a radiciação de números naturais. No sétimo ano a gente aprende a radiciação de números inteiros e racionais. E agora chegou o momento da gente falar sobre a radiciação dos números reais. Essa aula é uma aula introdutória para a radiciação de números reais. Nós vamos começar lembrando o que é a radiciação. Então, vamos lembrar, a radiciação é uma das operações inversas da potenciação, aquela que busca descobrir a base, que a gente vai chamar de raiz, conhecendo, ou seja, tendo conhecido o expoente, que a gente chama de índice, e a potência, que a gente vai chamar agora na radiciação de radicando. Olha, então essa daqui é uma raiz cúbica de menos 8. Notem que este aqui, que lá na potenciação seria o expoente, aqui ele é chamado de índice. Esse número que fica dentro do radical, ele é chamado de radicando, e ele é a nossa potência, lá na potenciação. Então, como é que eu faço para descobrir qual que é a raiz cúbica de menos 8? A gente deve se perguntar, lá na potenciação, quem que foi que eu elevei ao cubo, ao expoente 3, que deu menos 8? Qual foi o número que eu elevei ao cubo? Ou seja, que eu multipliquei ele por ele mesmo 3 vezes, que deu menos 8. Bom, pensando um pouquinho nos quadrados perfeitos, nos cubos perfeitos, a gente sabe que uma potência, ela dá negativa se a minha base é negativa e o expoente ímpar. Neste caso, meu expoente é ímpar. Então, significa que esta base ela é negativa. O que a gente pensa, então, é o seguinte: se aqui é uma potência negativa, minha base é negativa. E se essa potência foi 8, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que dá 8? É o número 2, é o menos 2, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá, então, menos 8. Então, a gente descobriu quem que é o cubo da menos 8. Qual é a base, Qual é a base que elevado ao expoente 3 deu a potência menos 8? Qual é a raiz cúbica de menos 8? É menos 2. Essa aí, então, é a potenciação, ok? Nós, antes de falar da potenciação de números reais, a radiciação um pouco mais avançada, nós vamos fazer algumas revisõezinhas. Lembrando que o nome do resultado da radiciação é chamado de raiz. Vamos lembrar um pouquinho? Por exemplo, qual é a raiz cúbica de mais 27? Raiz cúbica de mais 27 é mais 3. Por quê? Porque mais 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3 é 27. Raiz quadrada de mais 25. Vamos lembrar que o índice 2, como é a raiz mais usual, que a gente mais usa, esse índice é o índice que pode ser omitido. Então, raiz quadrada de mais 25, eu posso ocultar, eu posso omitir esse índice, tá? Então, vai ficar a raiz quadrada de mais 25, eu tenho que pensar quem que é ao quadrado, quem que multiplicado por si mesmo 2 vezes deu 25, né? Então, a gente sabe que é o mais 5, porque o mais 5 ao quadrado dá mais 25. Mais uma vez, essa eu dei como exemplo, a raiz cúbica de menos 8, que é menos 2. A raiz quadrada de menos 9. Vamos pensar que número que ao quadrado dá menos 9? Bom, o mais 3 ao quadrado é mais 3 vezes mais 3, que dá mais 9. O menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que também é menos 9, mais 9. Então, a gente não encontra dentro dos números reais nenhum número que ao quadrado dá menos 9. Aliás, nenhum número ao quadrado a gente consegue, dentro dos números reais, encontrar um resultado negativo. Então, esta raiz
com radicando negativo e índice par, a gente não encontra dentro dos números reais, não existe aqui dentro dos números reais. Só a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Vamos para a raiz quarta de mais 16. Alguns alunos chegam achando, né, que a radiciação ela só envolve as raízes quadradas. Não, a radiciação ela pode ter qualquer índice, olha. Nós estamos estudando o índice natural, certo? Natural positivo, olha lá. Números o 3, o 2, o 4, o índice 3, a raiz cúbica, a raiz quadrada, agora uma raiz quarta, tá ok? Então, agora a gente tem que pensar que número elevado à quarta potência dá mais 16. Mais 2, né? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, a gente está fazendo uma revisãozinha aí do conjunto dos números inteiros, radiciação de números inteiros. E a raiz cúbica de mais 64, né? Quem que é o cubo dá mais 64, né? Quem que eu elevo ao cubo, quem que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que dá 64? É o 4, né? Notem que o 64, ele é um cubo perfeito e um quadrado perfeito. Então, ele pode ser radicando tanto de uma raiz quadrada como de uma raiz cúbica. Porque nós temos números que é o quadrado da 64, que é o quadrado da 64, que é o cubo da 64 e também que é a sexta potência da 64. Depois a gente vê isso. Então, eu coloquei aqui o 64 dentro de uma raiz cúbica e dentro de uma raiz quadrada. Quem que é o quadrado da 64? Quem que eu multiplico por si mesmo 2 vezes que dá 64? É o 8, né? É o mais 8, certo? Então, vamos lá? Vamos agora fazer uma revisãozinha sobre radiciação de números racionais. Vamos começar aqui, ó. Posso ter radicando decimal não inteiro? Sim, um decimal exato ali. Pode ter? Sim, posso ter, tá? Então, vejam bem isso daqui, ó. Eu tô dentro de uma raiz cúbica de 27 milésimos, de mais 27 milésimos. Quem é que eu elevo ao cubo que dá 27 milésimos? Bom, para dar 27 é o 3. Para dar milésimos, o 1000 tem que ser o 10. Então, é 3 décimos, que na verdade é 0,3. Algumas pessoas preferem passar o decimal para fração. O que eu quero que vocês fiquem observando é a quantidade de casas decimais do radicando e a quantidade de casas decimais da raiz, o que está acontecendo. Vamos a mais um exemplo. Por exemplo, raiz quadrada de 0,25, ou seja, de 25 centésimos. Vamos pensar? 25 centésimos é 25 sobre 100. O número que é ao quadrado da 25 é o 5. O número que é ao quadrado da 100 é o 10. Então, é 5 décimos, 0,5. E aqui está 0,5. Mais uma vez, sabendo que meu índice aqui é 2, e eu tenho 2 casas decimais, e que minha raiz ficou com uma casa decimal. Vamos agora para as radiciações com radicando na forma de fração, tá? Essa é uma raiz cúbica, tá? É uma raiz cúbica com radicando negativo de menos 27,64 avos. Fazendo uma análise de sinal que a gente vai relembrar daqui a pouquinho, tá? Quem que é o cubo da 27? 3. Quem que é o cubo da 64? 4. Então, o número que é o cubo da menos 27,64 avos é o menos 3 quartos. Mais um exemplo aí, a raiz quadrada de menos 4 centésimos. Eu acabei de falar para vocês que apesar desse 4 centésimos, seu módulo ser um quadrado perfeito, nenhum quadrado perfeito é negativo. Então, não existe nenhum número real. Quem que é o quadrado dá um número negativo? Dentro do conjunto dos números reais, nós não encontramos, nem mesmo racional, tá? Então, não existe nenhum número real que ao quadrado dá menos 4 centésimos. Então, aqui, essa raiz ela não existe aqui dentro do conjunto dos números reais. Por quê? Por causa da sua quantidade de casas decimais? Não, porque o meu índice é 2 e eu tenho 2 casas decimais. Então, está de acordo a quantidade de casas decimais? Sim, está de acordo. Está de acordo que esse 4 ele é um quadrado perfeito?
Sim, só não está de acordo que eu não consigo encontrar um número que ao quadrado resulte em uma potência negativa. Agora, deem uma olhadinha nessa radiciação de índice 4. Observem que meu radicando ele tem 4 casas decimais. E olha o que vai acontecer. Notem que a minha raiz ela vai ter uma casa decimal, porque quando eu tenho 4 casas decimais, para determinar a quantidade de casas decimais da minha raiz, eu divido a quantidade de casas decimais pelo meu índice, que dá 0,2 positivo, ok? E aqui nós temos o último caso, onde eu tenho 64 centésimos dentro de uma raiz cúbica. Eu não falei agora há pouco para vocês que o 64 era um cubo perfeito? Sim? No slide anterior? Eu falei que ele é um 64, o 64 é um cubo perfeito e o cubo de 4 dá 64. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. No entanto, se você observar bem esta raiz, a quantidade de casas decimais do meu radicando não é divisível pelo meu índice. Então, esta raiz aqui não existe dentro dos números racionais um número que é o cubo de 0,64, ou seja, 64 centésimos. Porque o 100 dos centésimos não é um cubo perfeito, e sim um quadrado perfeito. Então, o que acontece com esse tipo de raiz? Ela é uma raiz irracional. Ela é real? Sim, ela é real. Ela só não é racional, mas ela é irracional e real, tá bom? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Bom, isso tudo é uma revisão, ok? Nós estamos fazendo uma revisão. Vamos chegar a uma conclusão? Vamos primeiro fazer análise de sinal, fazer uma revisão da análise de sinal da radiciação. Bom, quando o meu radicando é positivo e meu índice é par, tudo lindo, maravilhoso, a minha raiz também vai ser positiva. Quando o meu radicando é positivo e meu índice é ímpar, isso não muda em nada. A minha raiz também vai ser positiva. Então, a gente não tem que se preocupar quando o radicando é positivo, tá? Tudo bem que, por exemplo, uma raiz quadrada de 8, ela vai existir? Vai. É real? É, apesar de ser irracional. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje. Vamos aqui, ó, uma raiz de radicando negativo e índice par. Essa é a raiz que ela não existe dentro dos números reais, porque nenhuma potência de expoente par tem resultado negativo. Então, a gente não vai encontrar a raiz de índice par com radicando negativo dentro dos números reais, não existe. E finalmente, quando é que eu posso ter uma raiz negativa? Uma raiz só pode ser negativa se o radicando for negativo e meu índice for ímpar. Qual dessas situações a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado? Nessa daqui, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando o radicando é negativo e meu índice é par. Porque quando o meu radicando é negativo e meu índice é ímpar, ela vai existir, vai ser real, tá bom? Aqui só que ela não vai ser real, isso não existe dentro dos reais. Bom, outra coisa que a gente precisa saber, quando é que uma raiz real é racional ou irracional? Para uma raiz ser racional na forma decimal, a quantidade de casas decimais precisa ser múltiplo do índice. Eu dei um exemplo aqui, lá no slide, este 0,64, 64 centésimos. Essa é uma raiz irracional porque a quantidade de casas decimais não é múltiplo do índice. 2 não é múltiplo de 3, tá bom? Outra coisa que a gente precisa lembrar é que se o meu radicando for uma fração, é necessário que tanto o numerador quanto o denominador sejam quadrados perfeitos, se estiverem dentro de uma raiz quadrada, cubos perfeitos, se estiverem dentro de uma raiz cúbica e assim por diante, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma raiz cúbica,
Notem que, olha, é uma raiz com radicando negativo e índice ímpar. Tá tranquilo. Só não poderia se esse índice fosse par. Ela não existiria para o conjunto dos números reais, no conjunto dos números reais. Notem que essa raiz ela é negativa. Notem que o numerador é um cubo perfeito. Notem que meu denominador também é um cubo perfeito. Então, aqui, a análise de sinal está coerente, está funcionando. O numerador e o denominador são, sim, cubos perfeitos. Então, a gente pode extrair a raiz, fazer uma análise de sinal, né? Extrair a raiz cúbica do numerador e extrair a raiz cúbica do denominador, ok? Então, vamos lá. E se acontecer de alguém me pedir uma raiz com radicando bem alto, tá? O que acontece? O que acontece se eu tiver uma raiz com radicando bem alto? Será que dá pra gente saber? Olha, notem que aqui é uma raiz quadrada, a raiz de índice par, o meu radicando é positivo, certo? Então, com relação ao sinal, tudo está normal. Agora, eu consigo descobrir se esse 3.969 é ou não um quadrado perfeito? Daria pra gente verificar isso de uma maneira mais prática? Vamos dar uma analisada? Eu vou começar com vocês o seguinte, eu vou começar com uma raiz que a gente conhece, que é a raiz quadrada de mais 164, ou simplesmente a raiz quadrada de 144 que você conhece. A gente já sabe os quadrados perfeitos e a gente sabe que o 12 ao quadrado é 144, tá ok? Então a gente já sabe que essa raiz vai ser 12. Então, já que você sabe, Ciane, por que você está pedindo para a gente analisar essa raiz? Para a gente poder estudá-la de uma maneira mais tranquila, porque a gente conhece e depois a gente aplica aos números mais altos, tá bom? Então, vamos ver o seguinte. A gente vai pegar esse radicando, 144, e nós vamos fazer uma fatoração, ou seja, nós vamos decompor em fatores primos, utilizando números primos. Aí algumas pessoas devem estar pensando assim, né? Ciane, o que são os números primos mesmo, né? Eu não lembro o que são números primos. Números primos são aqueles números que possuem exatamente e apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Lembrem que o 1 não é número primo. Então, vamos lembrar? O número 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29 e assim por diante, que são infinitos, tá? Então, esses são os números primos que a gente usa na decomposição, na fatoração de números primos. O que a gente precisa lembrar é que fatoração vem da palavra fator. E fator são os termos, né? É o termo de uma multiplicação, ok? A gente tem que pensar assim. Então, a gente utiliza divisão e multiplicação, tá ok? Vamos começar? Lembrou? Então, vamos lá. A gente vai começar, então, por qual fator primo? A gente observa o 144 e nota que ele é um número par. Então, dá pra gente começar pelo 2. Então, a gente vai começar dividindo pelo 2, ok? Bom, 144 dividido por 2 é 72. Dá para dividir por 2 novamente? Sim, que dá 36. Dá para dividir porque ele é par. Vamos para o 2. Por 2 vai dar 18. 18 dividido por 2 é 9. Não dá mais para dividir por 2. O próximo primo depois de 2 é o 3. Então, a gente vai dividir por 3. 9 dividido por 3, 13. Notem que os quocientes a gente vai deixando aqui, ó. Os resultados das divisões a gente vai colocando aqui. Vamos mais uma vez dividir por 3 e finalmente a gente chega no 1. Isso daí é decomposição, é fatoração. Decomposição em fatores primos, ok? Isso significa que a gente consegue escrever esse 144 como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Já que é uma fatoração, a gente tem que escrever na forma de fator, né? Do menor fator que a gente consegue, ou seja, do fator primo. Só que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 à quarta. E 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Então, a representação de 144, na sua forma fatorada, é 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, certo? Agora, vamos observar?
A raiz quadrada de 144, que é 12, a gente já sabia, esse 12, ele pode ser representado também na sua forma fatorada como 2 ao quadrado, que é 4 vezes 3, a primeira que é 1. 4 vezes 3, 12. O que eu quero que você observe? Eu quero que você observe o seguinte, aqui o 144 está fora da raiz, aqui o 144 está dentro da raiz, eu estou extraindo a sua raiz. Olha o que aconteceu com os expoentes desses fatores primos. O que aconteceu? Eles foram reduzidos à metade. A metade porque o meu índice é 2. Então, na verdade, a raiz quadrada de 144 nada mais é que a raiz quadrada de 2 à quarta vezes 3 ao quadrado, que é esse 2 que está à quarta ficou 2 ao quadrado, esse 3 que está ao quadrado ficou 3 à primeira, que é 4 vezes 3, que é 12. O que será que aconteceu com este 4 e com este 2 que viraram 2 e 1? Nós dividimos o 4 pelo 2, que dá 2, e o 2 pelo 2, que dá 1. Então, se a gente conseguir fatorar o meu radicando e escrever na sua forma fatorada, basta a gente dividir o expoente do radicando pelo índice, tá? Então, chegou a hora da gente pegar aquele número que tá 3.969. Vamos começar? Vamos fatorar ele? Vamos lá, ó. Fatorando 3.969. Olha, observem que não é um número par. Então, nós não podemos começar com o fator primo 2. A gente tem que começar com o fator primo 3, tá? 3. 3.969 dividido por 3 é 1.323. A soma desses algarismos dá 9. 9 é múltiplo de 3, então esse número também é. Então, nós vamos novamente dividir por 3, que vai dar 441. Soma 4 mais 4, 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 3, 441 também é divisível por 3. Esse é o critério de divisibilidade por 3 que a gente aprende no 6º ano. Então, vamos dividir 441 de novo por 3, que vai dar 147. Soma de novo, olha, 1 com 4, 5. 5 com 7, 12. Opa, múltiplo de 3. Então, vamos novamente dividir por 3, que dá 49. 49, 4 mais 9, 13. 13 não é múltiplo de 3, então a gente não pode mais dividir por 3. O próximo primo seria 5, mas esse número, pelo critério de divisibilidade por 5, não dá para dividir, porque o critério de divisibilidade por 5 é todo número que termina em 0 ou 5. Não é o caso. Então, a gente vai para 7, porque a gente sabe que ele é ao quadrado de 7. Então, ó, 49 dividido por 7 é 7. 7 dividido por 7 é 1. Então, 3.969, na verdade, pode ser representado como 3 à quarta vezes 7 ao quadrado. Vamos colocar isto aqui no lugar do 3.969? Então, eu tiro 3.969 e coloco a sua forma fatorada lá dentro. O que eu vou fazer com esse expoente e com esse índice? Nós vamos dividir. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. 3 ao quadrado, 9. 7 a primeira, 7. 9 vezes 7, 63. Então, a raiz quadrada de 3.969 é 63. Tudo bem? Tá dando para entender? Ciane, mas peraí, isso daí só funciona com raiz quadrada? Não funciona para nenhuma outra raiz? Funciona. Agora, nós vamos pegar o exemplo de uma raiz cúbica. Vamos lá? A raiz cúbica de 1728. Você sabe ela de forma decor? Ah, esse ano não, eu decorei os cubos até 1000, cubo de 10, 1000. Acima disso, não. Então, o que nós vamos fazer? Como que eu vou descobrir esta raiz? Eu vou fatorar o seu radicando. Nós vamos decompor em fatores primos o 1728. Vamos lá? Vamos começar? É um número par? Se for um número par, vamos começar com o fator primo 2. 2. 864. É par. Divide por 2 de novo. 432. Mais uma vez par. Divide por 2. 216. Par de novo por 2. 108. Divide por 2 de novo. 54.
Par, divide por 2. 27, não é mais par. Nós esgotamos todas as possibilidades de divisão por 2. Bom, próximo primo, 3. A soma dos algarismos dá 9, então ele é múltiplo de 3. Dividindo por 3 o 27, 9. Mais uma vez, 3. E dividindo por 3, 1. E assim a gente encerra a nossa decomposição em fatores primos. Bom, isso significa que o 1728 pode ser escrito como 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 à sexta, vezes, não mais vezes, 3 ao cubo. Olha lá, ó. 1728 pode ser representado como 2 à sexta, vezes 3 ao cubo. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos tirar esse 1728 do radicando e no lugar dele a gente escreve a sua forma fatorada. Vamos fazer isso? Ó, 2 à sexta vezes 3 ao cubo. O que eu faço com esse expoente e esse índice? A gente vai dividir. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Então, vai ficar 4 vezes 3, que é 12. Tudo bem? Então, notem que essa fatoração, essa decomposição em fatores primos do radicando, ela funciona tanto para a raiz quadrada, como raiz cúbica, como qualquer outro tipo de raiz. Aí algumas pessoas aí devem estar se perguntando assim, tá, Cirane, e se esse expoente não for divisível pelo índice? E se aqui a quantidade de fatores 2 for um 5, que não dá para dividir por 3? Bom, é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou pegar um número baixo, todo mundo sabe aqui que a raiz a 48 não é um quadrado perfeito, mas eu coloquei ele dentro de um quadrado perfeito para a gente verificar o que vai acontecer. Bom, vamos fatorar esse radicando. Vamos começar por 2, visto que ele é par. Por 2, 24, por 2, 12, por 2, 6, por 2, 3, por 3, 1. Então, nós temos que 48 pode ser representado como 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, que na verdade é 2 à quarta, 1, 2, 3, 4, vezes 3 à primeira. Este 4 que é expoente do 2, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, ele é possível dividir pelo índice 2. Então, na hora que eu divido, ele sai da raiz. Aquele fator primo, um fator primo, cujo expoente não é divisível pelo índice, ele não sai da raiz. Ele não consegue sair da raiz. E se ele não consegue sair da raiz, vai ficar 2, a primeira, vezes raiz quadrada de 3, que a gente sabe que a raiz quadrada de 3 é um número irracional. Então, o que acontece quando o expoente determinado pela quantidade de fatores primos? O que acontece quando o expoente de um fator primo não é divisível pelo índice? Isso significa que essa raiz, apesar de ser real, é irracional. Então, a decomposição do radicando, ela nos auxilia tanto para encontrar as raízes racionais, reais racionais, e tanto para identificar se essa raiz é irracional, como é o caso, se por acaso o expoente do fator primo não for divisível pelo índice. Nós vamos então agora treinar isso daí, ok? Nós vamos fazer alguns exercícios em aula, nós vamos entrar para aula, nós vamos fazer alguns exercícios para a gente poder treinar isso daí, ok? Então vamos lá? Bons estudos, meus queridos. Beijo!